meu Pai, eu venho aqui em falar a sua palavra, meu Pai. Mas que não seja eu, que seja você, o seu usado, o seu instrumento seu, Senhor. Que você venha me perdoar pelo meu pensar, pelo meu agir, pelo meu estragado do dia, Senhor. Assim, meu Pai, eu venho falar de tudo que tem acontecido com maravilha da minha vida, depois que eu entreguei verdadeiramente a minha vida para vocês. Amém, Jesus. Gente, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse 3, 3:20. Se puderem acompanhar. Amém. Todos acharam? Amém. Eis que estou e bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e descerá e ele comigo. Alguém entendeu? Conhecerei eu comigo. Amém. Glória a Deus. O que eu vejo nessa palavra? Eu vejo se Deus, Ele não é intruso. Porque eu tenho andado em muitas igrejas, andei em muitos lugares, já fui em encontros, mas ainda não tive um encontro com Deus, andando nesses lugares. Não sei se eu fechava o coração ou se eu não ouvia a palavra. Mas quando eu recebi o convite que foi de Deus, não foi nem minha pastora dessa igreja, foi Deus que mexeu comigo, que fez esse encontro e eu vim até a casa dele, que é onde ia ser evangelizado pelo céu. Mas antes de eu estar aqui falando, eu não tinha essa oportunidade de falar sobre a palavra de Deus. Por que ele tinha? Porque o meu templo estava sujo. Eu vou fazer uma pequena demonstração como eu andava. Eu estava sujo, andando nas igrejas, mas de algum momento eu não estava sendo crente. E na igreja era uma pessoa, mas fora era outra. E isso, andar sujo, quando eu chegava em casa, falava palavrão com a minha mulher. No que eu falava palavrão para ela, eu não estava falando só para ela, mas falando para mim mesmo. Porque quando a gente é casado, a gente se torna uma só carne. Cada vez mais eu andava me sujando. Quando eu falava palavrão para ela, eu sujava o templo de Jesus. Que eu estou fazendo a simulação do templo que era o meu corpo. Quando eu mentia no serviço, quando eu andava na roda dos esclarecedores, eu só sujava o templo de Jesus. Como vocês veem, cada vez mais eu estava entrando na treva. Mesmo sem saber que meu templo estava sujo. Mas, quando eu resolvi procurar um socorro, eu vou ler outro versículo. Que se encontra em Atos 19.
para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou continuar falando. Outra oportunidade que eu tive quando eu cheguei aqui, que eu não tive. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que eu não tive em outros lugares. Eu poderia chegar sujo e me manter sujo na casa do Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, eu ouvi a palavra certa, da maneira correta, que eu posso explicar. Que Deus, Ele foi tão inteligente, Ele deu uma boca, deu um nariz, mas Ele deu ainda mais 2 ouvidos. Amém. No que Ele dá 2 ouvidos? Quando Ele dá 2 ouvidos no ser humano, uma boca é para falar menos, o nariz é para respirar razoavelmente, mas o ouvido é para ouvir mais e falar menos. Eu comecei a usar os meus 2 ouvidos verdadeiramente. Aí eu vi a transformação. Eu recebo uma proposta da pastora: Tiago, você quer fazer a libertação da sua vida? Aí eu falei, sim, eu quero. Comecei a trabalhar, ouvir mais a palavra e vendo aquilo que ia ter mudança. No que vai ter mudança, aonde eu estava fazendo música errado, tinha mudança. Não precisou eu enxergar, mas os outros começaram a enxergar. Porque o povo, aonde eu estava com a bagunça, o Tiago começou a se separar. Ele viu que não era correto. Mas por quê? Porque eu estava sujando o corpo de Jesus Cristo, que é o templo. Nós somos o templo de Jesus Cristo. Cada vez mais ela me escurecendo a minha alma. Mas eu tive essa oportunidade. A pastora, de todas as quarta-feiras, eu estava me libertando da mentira, dos pecados. Que todas as vezes que eu olhava no Facebook, eu estava sujando minha pele. Toda vez que eu olhava no celular, eu estava sujando a minha pele. Toda vez que eu apontava minha esposa, eu estava sujando minha veste. Cada vez eu estava na terra. Quem quer a alma na terra? É o Satanás. É o Satanás que quer. Mas para isso, eu tive um culto de Deus, uma pequena igreja, onde tem 4, 5 mil, que eu tenho muitas gente falando o nome de Jesus, às vezes é desanimado. Aqui não precisou, porque verdadeiramente aqui é uma igreja de humildade, onde tem coração feliz. Porque eu estava andando na contramão da vida, eu não estava deixando Jesus me guiar. A correnteza estava descendo e eu querendo subir. Só que se eu deixasse a correnteza de Deus descer e eu ir junto, Deus ia me mostrar o caminho certo. Foi aonde eu encontrei. A mudança chega em mim. E ali eu vou jogar todo o Deus na mão. Que a palavra de Deus fala. Falar de seus pecados aos outros, diante aos outros, para não ser condenado lá na frente. Eu comecei a vomitar tudo que eu tinha no meu passado para poder ser liberto. Hoje eu ando firme com Deus, eu ando com a cabeça erguida e não tenho temor de ser defumado na rua. Para isso eu tive uma libertação. Eu vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em
Tiago 3,10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada. Todos encontraram? Amém. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de mesmo oceano, água doce e água salgada, amarga. Quando eu vejo essa palavra para mim, eu trago ela para mim, a mesma boca que eu posso abençoar a pessoa, eu posso abençoar, não. Ou eu provenho de abençoar somente ela, trazer bênção para dentro de casa, porque eu estando dentro da igreja, lá fora eu estou amaldiçoando a pessoa, na igreja eu estou abençoando, eu não posso. Ou eu não fico com a palavra só para abençoar, ou eu não vivo ela. Porque não adianta ser crente dentro da igreja e lá fora ser outra pessoa. Aí é onde eu vou fazer minha transformação. Vou voltar lá novamente em Apocalipse. Vou fazer o resumo de tudo que aconteceu. Para me estar hoje aqui falando a palavra. Eis que estou, bato a porta de alguém, ouve a minha voz e abra a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. O que eu vejo no final desse versículo? Que hoje eu ando com Jesus e Jesus anda comigo. Amém. Por quê? Porque eu saí das trevas. Como que eu saí das trevas? Eu tomei a água, eu me banhei com a água da vida eterna, que simboliza essa água da fonte viva, da água da vida eterna. Assim eu vou para você, limpando toda a maldição que está no meu corpo, com a pastora Vanduíra, tendo a intercessão dela. O poder de Deus transforma quando Ele quer e na hora que Ele quer. Hoje eu posso dizer que eu estou assim, transformado. Mas por quê? Porque eu tomei a água da fonte da vida eterna. Assim eu deixo as minhas humildes palavras